Você já parou para pensar em quanto tempo e dinheiro você gasta plantando tomates do zero todos os anos? Você afofa a terra, luta contra pragas diárias e depois de uma colheita rápida, a planta simplesmente seca e morre. E se eu te dissesse que você foi enganado pela jardinagem tradicional a vida inteira? Existe uma planta prima do tomate que entrega frutos ainda mais saborosos e versáteis, mas com uma diferença chocante. Ela cresce como uma árvore. Apresento a você o maior segredo dos pomares de elite, o tamarilo, também conhecido como o lendário tomate de árvore. Você planta essa maravilha uma única vez e ela produzirá colheitas gigantescas por mais de uma década. Neste vídeo, eu vou te provar em 7 motivos irrefutáveis por que o tamarilo é infinitamente superior ao tomate comum. Para não perder os melhores segredos de cultivo do mundo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos abrir o nosso primeiro motivo com o fator mais chocante e transformador do tamarilo. Ele não é uma planta rasteira ou uma trepadeira frágil como o tomateiro. Ele é uma árvore de verdade. Quem já plantou tomates comuns sabe do pesadelo que é construir suportes, fincar estacas no chão, amarrar os galhos pesados o tempo todo e rezar para que um vento forte não quebre as hastes finas e mate a planta inteira. Com o tomate de árvore, você joga todo esse trabalho brutal no lixo. O tamarilo desenvolve naturalmente um tronco semilenhoso e uma copa em formato de guarda-chuva que atinge facilmente de 2 a 4 metros de altura e se sustenta sozinha de forma majestosa. Além do tronco firme, as suas folhas são um espetáculo à parte. Em formato de coração enorme, grossas e aveludadas, elas criam uma folhagem tão densa e exótica que o tamarilo se torna a peça central e mais majestosa do design de qualquer jardim paisagístico moderno. E o segundo motivo que destrona completamente o tomate comum é o que nós chamamos de imortalidade produtiva. O tamarilo é uma cultura perene projetada pela natureza para sobreviver e frutificar por muitos e muitos anos. Como eu disse na introdução, o tomate normal é uma planta anual exaustiva. Ele brota, enlouquece com folhas e frutos, gasta 100% da sua energia vital e morre seco com a chegada do frio outonal. Mas o tamarilo age de forma inteligente e implacável. Dependendo do clima, e se houver proteção severa contra geadas fortes, a árvore simplesmente dorme durante o pico do inverno, guardando energia vital profunda nas suas raízes longas e no seu tronco grosso. Assim que o calor da primavera toca a terra novamente, ele desperta como um gigante furioso. Rebrotando com ainda mais força, mais flores e mais galhos de produção do que no ano anterior. Quando você adquire uma muda ou planta uma semente forte de tamarilo, você não está fazendo a horta deste ano. Você está garantindo colheitas ininterruptas, massivas e deliciosas para pelo menos os próximos 10 a 12 anos seguidos no seu mesmo canteiro de terra. Entrando no nosso terceiro motivo irrefutável para você esquecer o tomate comum, temos a inacreditável taxa de rendimento explosivo que apenas as árvores de tamarilo conseguem atingir. Os melhores e mais genéticos tomateiros comerciais do mercado têm um limite produtivo muito claro por conta da falta de um tronco lenhoso profundo. Eles dão cerca de 20 quilos na safra inteira antes de simplesmente desmoronarem. O crescimento brutal do tamarilo após o segundo ano vai mudar completamente a sua despensa. Onde antes você colhia algumas dezenas de tomates normais, uma única árvore adulta dessa maravilha pode gerar até 40 quilos de frutos em uma só safra. Imagine colher 40 quilos de pura polpa fresca e vibrante no mesmo pequeno espaço de 1 metro quadrado de jardim todos os anos, sem precisar cavar ou adubar buracos de sementes. É a planta perfeita para a abundância. No quarto lugar da nossa lista explosiva, eu te apresento a experiência gastronômica elevada do tamarilo.
Se você fechar os olhos e morder um tomate comum comprado em feira, você já sabe exatamente o sabor que virá: água morna. Mas o tamarilo possui uma complexidade culinária que humilha os parentes rasteiros. Ao abrir essa fruta dura, oval, você encontra uma polpa muito densa, escarlata ou amarelo-alaranjada, que queima sua boca com frescor cítrico e adocicado. O sabor do tomate de árvore é uma explosão indescritível. Imagine a exata mistura de um tomate maduro com notas profundas e cítricas de goiaba exótica, tangerina doce e um leve toque de maracujá selvagem. Você não o usa apenas para saladas molengas, você o transforma na melhor geleia exótica, no suco mais refrescante e cítrico de domingo e nos molhos agridoces mais cobiçados pelos chefes da alta gastronomia francesa. O único segredo é não comer a sua casca. Ela possui uma concentração elevada de tanino, a mesma substância amarga do vinho. Basta cortar o fruto ao meio e saborear a polpa como uma de sobremesa ou ferver para arrancar a casca lisa facilmente. Chegamos à quinta razão que sepulta definitivamente o tomate comum: a famigerada imunidade genética e resistência monstruosa do tamarilo no solo cru. Todos os agricultores sabem e sofrem com a principal característica de ser o maior desastre biológico do tomate rasteiro. Ele atrai cada inseto, praga fúngica, nematóide invisível e vírus aéreo que existe na natureza, matando colheitas bilionárias inteiras. Plantar tomates muitas vezes se torna uma batalha inútil contra fungos ou requerem jatos contínuos e absurdos de veneno químico. Mas o tamarilo, como uma árvore semilenhosa, rústica e alta vinda do coração robusto dos Andes sul-americanos, repudia pragas. É o pesadelo final dos insetos normais de solo. Suas folhas grossas têm glândulas repelentes de insetos naturais potentes. A mosca branca, que arruína a horticultura rasteira diária, encontra nele uma barreira intransponível e amarga na copa alta. Os seus grandes e firmes galhos secam mais rapidamente no alto após longas chuvas torrenciais. O pesadelo do mofo tardio Phytophthora, que devora tomates, quase nunca atinge essa maravilhosa e rústica copa vertical ventilada da árvore. A sexta vantagem matadora da nossa lista é uma maravilha de design espacial natural e milimétrico e o seu crescimento extremamente rápido. A verticalidade e economia gigantesca de espaço para apartamentos pequenos de terraço ou sacadas ensolaradas minúsculas e sem terra aberta. Pense nos 10 metros quadrados que os tomates rasteiros caídos ocupam enredando as coisas em arames farpados perigosos. O tamarilo pode ser o rei glorioso em um único espaço espremido. Suas raízes fibrosas se comportam incrivelmente de forma dócil em vasos grandes de 40 a 60 litros luxuosos, na sua pequena varanda alta de apartamento urbano, sem soltar um só fruto morto para o vaso pequeno no chão. Uma verdadeira selva de sujeira é eliminada do chão da sua horta para sempre, em formato arbóreo elegante com uma copa em cima, para fornecer sombreamento incrível em formato de dossel a todas as suas hortaliças preciosas finas, como as ervas mais minúsculas da sua compostagem embaixo, com muita beleza. O tamarilo é a planta âncora suprema de canteiro. Ao invés de asfixiar as plantinhas do canteiro baixo como os arbustos, a sua estrutura espessa forma uma coroa que protege contra sol extremo os vegetais ao pé, mantendo o nível do seu terreno livre e perfeitamente bonito. E finalmente, chegamos à sétima e última razão pela qual você deve parar de plantar o tomate comum hoje mesmo. O tamarilo é um verdadeiro reator nuclear de nutrientes. Uma farmácia natural pendurada em galhos. Enquanto os tomates comerciais modernos foram modificados ao longo de décadas apenas para aguentar o transporte nos caminhões, perdendo quase todo o seu valor nutricional original, o tomate de árvore manteve o seu DNA selvagem, antigo e absurdamente rico, intacto. Uma única unidade do fruto do tamarilo contém cargas brutais de vitamina A, C, E e provitamina A.
Além disso, ele é uma fonte maciça de ferro, potássio e magnésio. É um pacote concentrado de energia que a natureza desenhou com perfeição. Mas o que faz os cientistas e nutricionistas ficarem de queixo caído é a concentração de antioxidantes. O pigmento vermelho e roxo da casca e da polpa do tamarilo possui antocianinas em níveis que humilham o tomate rasteiro. Consumir o tamarilo regularmente não é apenas uma aventura exótica de novos sabores agridoces para a sua língua. É um escudo poderoso para a sua saúde cardiovascular. Ele ajuda de forma silenciosa e potente a reduzir a pressão arterial e a limpar as artérias. Com um índice glicêmico quase nulo e baixíssimas calorias, o tamarilo é o doce permitido na dieta mais restritiva que existe. Você tem um aliado fortíssimo contra o diabetes pendurado de graça em uma árvore exuberante na sua sacada ou no seu pomar. Substituir o cultivo do tomate anual pelo do tomate de árvore é muito mais do que ter menos trabalho no jardim. É fornecer um superalimento diário de extrema pureza, força e imunidade para sua família durante pelo menos toda a próxima década. Chegamos ao fim da nossa lista de 7 motivos imbatíveis. Vimos como o tamarilo elimina as pragas, o trabalho exaustivo de estacas, a sujeira rasteira e ainda entrega safras pesadas e muito mais ricas que o tomate comum por anos a fio. Plantar o tomate de árvore é uma escolha de inteligência pura. Você substitui o suor infinito de arrancar e replantar pelo prazer duradouro de uma árvore independente que trabalha e produz sozinha por uma década inteira para você. Mas, como eu prometi lá no início, aqui está a sua dica de ouro, o maior segredo de todos para germinar o seu tamarilo hoje mesmo a partir das próprias sementes da fruta. A lavagem ácida. Antes de plantar a semente na terra, as sementes que você tira do fruto estão cobertas por uma capa gelatinosa que impede a germinação. Deixe as sementes de molho em um copo de água por 2 dias até que a água espume levemente e fermente. Lave-as em uma peneira logo depois. O gel ácido vai desaparecer por completo. Agora basta enterrá-las num potinho de terra e em 2 semanas de calor intenso, a sua árvore majestosa e o seu legado de produção infinita vão começar a nascer. Agora eu quero saber a sua opinião verdadeira. Desça aqui nos comentários e me responda. Você já conhecia o tomate de árvore? E qual o seu prato ou suco favorito com ele? Se este vídeo mudou para sempre a sua forma de olhar para a sua horta e te livrou do sofrimento de lutar contra pragas e estacas do tomate de chão, deixe o seu like com toda a força. Inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative as notificações. Fazendo isso, você garante o seu lugar na nossa comunidade secreta e não perde nenhum dos próximos mistérios de cultivo do mundo. Um grande abraço, ótimas colheitas na sua árvore de tomate e até o próximo vídeo.